Bem-vindos ao ciclo de formações online da Imperalo. Aproveito para me apresentar, o meu nome é Joana Lemos, faço parte do Departamento Técnico da Imperalo, nomeadamente mais focado na Zona Norte e Centro-Norte. Hoje temos connosco os oradores, Engenheiro Jorge Pombo, Diretor de Marketing e Desenvolvimento da Imperalo, e o Engenheiro João Pinhão, do Departamento Técnico da Imperalo. Este ciclo de conferências online relativo às boas práticas da impermeabilização é composto por 7 módulos, tendo o primeiro módulo sido iniciado a semana passada, e realizam-se todas as quintas-feiras às 15 horas, com exceção da próxima semana, que quinta-feira será feriado. Portanto, os seguintes serão no dia 18 de junho o módulo 3, relativamente às coberturas verdes, dia 5 de julho, módulo 4, coberturas de grandes áreas comerciais e industriais. Módulo 5, dia 2 de julho, reabilitação de coberturas de fibrocimento. Módulo 6, dia 9 de julho, pontes e outros suportes transitáveis por veículos. E o último, para concluir este ciclo de formações, dia 16 de julho, módulo 7, impermeabilização de estruturas enterradas de edifícios. Aproveito para vos informar que nós depois vamos enviar a todos vocês esta apresentação e também um certificado de como estiveram presentes e assistiram a esta formação online. Focado hoje no módulo 2, a importância do pormenor em projeto de impermeabilização. Iremos falar um bocadinho destes pontos mais frágeis e qual será a melhor forma de os projetar, digamos assim. Posto isto, agradeço a vossa atenção, espero realmente que seja do vosso interesse a apresentação, e vou passar a palavra ao Engenheiro Jorge Pombo, que vai iniciar a apresentação. Obrigada e até já. Muito obrigado, Joana. Muito boa tarde a todos. Vamos então iniciar mais uma sessão dos nossos webinars sobre boas práticas de impermeabilização. Antes de mais, quero fazer só uma pequenina correção, e a culpa foi minha, nas datas que a Joana acabou de informar. Com certeza repararam que a seguir ao dia 18 estava 5 de junho, mas era 25. O 2 perdeu-se ali pelo caminho. Naturalmente que a quinta-feira a seguir, o módulo 4 será no dia 25 de junho. Dito isto, hoje vamos então falar da importância do pormenor, que será o mesmo que dizer a importância do projeto de pormenor. Já falaremos mais adiante do que é isto. Também, e digamos comigo, como a Joana já comentou, está o Engenheiro João Pinhão, que vos irá falar também de remates com elementos emergentes, como é que podemos fazê-los de forma eficaz e duradouros, também de pontos de escoamento e outros atravessamentos das impermeabilizações, onde devemos ter sempre em conta que a entrega nesses atravessamentos tem que ser generosa, porque não pode ser com 1 centímetro ou coisas do género, mas o João irá explicar já a seguir. E depois, mais adiante, eu irei falar de fixação de suportes para equipamentos de diversos tipos, painéis solares, equipamentos de ar-condicionado e outras coisas que às vezes necessitamos de pôr na cobertura, sejam coberturas em betão, às vezes coberturas leves em chapa, com impermeabilização, de modo a garantirmos que com isso não vamos pôr em risco a impermeabilização. E, enfim, passo já, digamos, à matéria de facto, e em matéria de facto permitam-me aqui descontrair um pouco. E este descontrair um pouco seria contar-vos um bocadinho uma história. É uma história muito pequenina e muito rápida. Era uma vez um navio que todos nós conhecemos, um navio que, quando foi construído, era quase indestrutível, tinha no seu projeto a necessidade de levar 3 milhões de rebites para a sua construção total, só que estávamos em 1912, enfim, a 2 anos da Primeira Guerra Mundial, já com a economia com alguns problemas e com dificuldades de disponibilidade de matéria-prima. E a construtora decidiu fazer uma pequena alteração para resolver os seus problemas de dificuldades. E apenas, digamos, alterar um pequeno pormenor. O que era isso? Alterar uns quantos rebites. E na prática o que fez foi que não tinha rebites de aço disponíveis para tudo
e resolveu colocar rebites de ferro, naturalmente de menor resistência e menor qualidade, na proa e na polpa do barco, e só no centro, nas zonas centrais, colocou rebites de aço. Está provado hoje, pelos estudos que já se fizeram, que este pequeno pormenor, aparentemente simples, na prática foi, digamos, o principal causador de uma derrocada de, digamos, um investimento tão grande e, sobretudo, com uma tragédia que se seguiu enorme. Portanto, um pequeno pormenor responsável por uma grande tragédia. Isto leva-nos, naturalmente, a pensar que também nos nossos projetos, muitas vezes, temos coisas similares. Vamos ver, digamos, o que é realmente o projeto. Já a semana passada falámos um pouco do projeto, vou ser mais rápido desta vez, e falar dele apenas, digamos, do ponto de vista da importância de alguns pormenores. Ou seja, o projeto é naturalmente uma intenção à partida, uma intenção de construir alguma coisa. E esse projeto tem que passar a um plano de atividades, para se conseguir chegar onde nós queremos. E desse plano de atividades, naturalmente, vai definir um programa de utilização de uma série de técnicas e de recursos, sejam eles sistemas, sejam eles produtos de todo o tipo. E digamos que essa é a forma para atingir um objetivo. E qual é esse objetivo? É fazer algo com qualidade. Ou seja, não é apenas construir, porque para construir nós poderíamos construir, se calhar, sem projeto. Eventualmente construíamos com alguns riscos e com muito pouca qualidade. Construir com qualidade, isso efetivamente exige projeto. Agora, esse projeto tem que ir aos detalhes. Isso é em todas as áreas, naturalmente também na área da impermeabilização. E ao nível da impermeabilização, o que é que nós podemos dizer do projeto de impermeabilização? Em primeiro lugar, naturalmente e vimos aqueles que estiveram connosco a semana passada, que há que definir os sistemas corretos para cada situação. Consoante o tipo de cobertura, consoante o tipo de uso, escolhemos o sistema mais correto. Mas o projeto de impermeabilização não pode terminar aqui. Dizem, digamos, neste caso as boas línguas, que no pormenor é que está o diabo. É que muitas vezes é exatamente aqueles pormenores que no projeto não damos importância, que deitam abaixo o sucesso do nosso empreendedorismo, ou seja, o sucesso do nosso projeto. Portanto, há que também identificar os pontos singulares. Aqueles pontos que às vezes parecem significantes, que não custam nada, mas que a sua má execução vai naturalmente deitar, digamos, por terra a durabilidade, a longevidade daquilo que era um sistema até bem definido à partida. E, portanto, há que, a seguir a definir os sistemas, identificar os pontos singulares e depois desenhá-los. É preciso desenhar o pormenor dos sistemas e também dos pontos singulares. Aqui, digamos, está à nossa frente um pequeno exemplo de ecrã daquilo que poderia ser, digamos, um resultado de um sistema identificado, e depois há alguns pormenores, apenas a título de exemplo, que têm que ser identificados e que chegar ao projeto. Não podemos deixar que, digamos, quem está em obra tente adivinhar o que é que estava na mente do projetista quando escreveu ali algumas palavras curtas sobre o sistema de impermeabilização. Portanto, há que desenhar e pormenorizar também a impermeabilização. E, digamos, que ter um projeto com pormenor, aí sim teremos qualidade na construção. Ora bem, hoje vamos exatamente tratar destes pormenores e, enfim, vamos passar aqui, digamos, aqueles que são mais significativos, enfim, situações de remates, nomeadamente em platibandas, remates com membranas à vista, remates com membranas ocultas, remates em caleiras, remates em soleiras, remates em juntas de dilatação, por exemplo, em atravessamentos com tubos de queda ou atravessamentos do tipo, quando, por exemplo, também necessitamos de chaminés de ventilação, quando eventualmente necessitamos de pôr uma floreira em cima de uma cobertura já impermeabilizada, e, finalmente, enfim, alguns atravessamentos mais particulares, que são às vezes determinados elementos metálicos que se vão colocar em cima da cobertura e que mais à frente também vos explicaremos. Dito isto, vou pedir aqui a ajuda do João Pinhão, que vos vai passar então a explicar um pouco mais sobre os remates de zonas emergentes. João, faz favor. Olá, obrigado Jorge, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. No seguimento destas jornadas das boas práticas de impermeabilização, agora nos remates com elementos emergentes, vamos falar já um bocado de situações mais em concreto, vamos ver algumas das boas práticas, alguns pormenores que muitas vezes
não são definidos até mesmo em projeto porque passam, mas que têm de ser tidos em conta em obra. Um dos primeiros pontos, estamos a falar nas zonas, nas transições do plano horizontal para o plano vertical. Normalmente convém fazer aqui uma banda de reforço por causa das armaduras, para não comprometer o sistema geral de impermeabilização. Como trabalho prévio para estas zonas, teremos que fazer as transições ou em meio cana ou então biseladas, para não termos uma dobra da membrana bituminosa a 90 graus e dessa forma podermos comprometer a armadura que se encontra no interior da membrana. Portanto, dentro das membranas que podem ser consideradas como bandas de reforço, temos a polibanda 33. Isto é uma banda com 10 metros de comprimento, cujo rolo tem 10 metros de comprimento e tem largura de 33 centímetros. Existe também a polibanda 50, neste caso, com 50 centímetros de largura. Esta banda é aplicada após a primeira membrana e antes da segunda membrana, e fica só a reforçar a zona de canto. Quando temos a membrana à vista, temos que fazer o remate da membrana, para não termos ali a membrana a ser solicitada, por exemplo, com a água da chuva bate no plano vertical da platibanda e fica a forçar o final da membrana. Então temos que fazer ali a selagem neste caso, com um perfil metálico, o perfil Soleco. Este perfil tem a aba inferior, a aba mais abaixo, que vai cobrir o remate da tela, o acabamento da tela, vai ser aparafusado mecanicamente à platibanda e depois tem cá em cima uma quinagem que é para podermos colocar um cordão de mastique. Este cordão de mastique vai garantir que a zona da fixação não é comprometida pelas águas da chuva. Quando a tela à vista sobe ao topo do mureto ou da platibanda, temos um outro perfil, que será um perfil Riveco. Neste caso, este perfil também é fixo mecanicamente, mas essa fixação mecânica já é tapada pela membrana bituminosa. Este perfil apresenta uma testa de cerca de 3 cm, fica visível, não é totalmente encostado à fachada, porque ele depois tem um efeito de pingadeira. Portanto, se o encostarmos à fachada, vamos eliminar esse efeito e podemos estar a comprometer o remate da tela no topo da platibanda. Portanto, ter ali cerca de 1 centímetrozinho de afastamento em relação ao... meio centímetro, 1 centímetro em relação à fachada. O remate da tela pode ser isto quando são telas à vista. Podemos depois ter outros tipos de remate, que é quando as membranas estão ocultas. Neste caso, podemos fazer um roço na platibanda. Tem que se fazer biselar na mesma a transição do plano horizontal para o plano vertical. A tela sobe na mesma à vertical, mas sobe dentro do roço que se fez, que se criou. Este roço deve ter, no mínimo, uma profundidade de 2,5 cm. Porquê? Porque ele depois vai ser fechado com uma nova argamassa, um novo reboco, para dar o acabamento final. Se tivermos o reboco com uma espessura inferior, vamos ter assim, sempre ali uma zona mais frágil que poderá sempre vir a fissurar. Existe ainda uma outra boa prática, que é a transição na última camada de acabamento, por exemplo, no reboco, a transição entre o suporte de betão e o suporte de membrana deve levar ali uma rede de fibra de vidro, que é para não fissurar e com o tempo não termos ali uma linha contínua ao longo da platibanda, que vai denunciar o suporte onde estamos a aplicar este enchimento. Aqui podemos ver como é que ficaria o resultado final.
A tela deve subir cerca de 20 cm acima do limpo. Depois tem a camada de acabamento, o enchimento, e aí naquela seta, na segunda seta vermelha, aí é que devemos colocar a tal rede de fibra, para poder garantir que esta transição não vai fissurar e não vamos ter esta linha ao longo da platibanda. Aqui vamos ter a aplicar na mesma uma polibanda para fazer o reforço do sistema de impermeabilização na transição do plano horizontal para o plano vertical. Uma outra situação muito corrente são as juntas de dilatação. Convém também fazer as arestas biseladas na zona da junta. Pois a junta é feita com o recurso a duas polibandas, polibanda 33 ou polibanda 50, em que elas vão fazer a junção com o sistema de impermeabilização normal. Aqui estamos a ver uma junta elevada, uma junta de dilatação elevada. Passamos a primeira membrana do sistema de impermeabilização. Ela acaba naquelas arestas biseladas. Sobre essa primeira membrana coloca-se a primeira polibanda. Esta primeira polibanda vai ter algum folo, vai ficar ali com folga para podermos fazer um folo. Este folo vai ser preenchido com um cordão de mastic bituminoso, um Impermastic 25. Fazemos a segunda camada do sistema de impermeabilização, que neste caso, sendo uma junta elevada, tem que levar uma banda de reforço também na transição de planos. Depois, acaba também só ali nos limites da junta, e a junta é selada com uma última camada de polibanda. Entre as duas polibandas, temos o cordão de mastic bituminoso que lhe vai dar a folga para retrair e contrair. Portanto, nesta situação, neste exemplo, temos uma junta elevada. Esta junta pode ser também feita em plano contínuo, em plano horizontal contínuo, sem ser elevado. Temos aqui uma situação de soleiras, em que é aconselhado fazer o remate da membrana de impermeabilização até ao interior do pavimento. O que é que acontece? Muitas vezes isto não é feito em obra, pedem-nos para irmos à obra dar uma solução para varandas, por exemplo, quando chegamos lá já está a soleira aplicada. Não é possível. Este sistema deve ser executado e tem que ser sempre executado antes da aplicação da soleira, porque ele tem que correr por baixo da soleira. Se já tivermos a soleira aplicada, vamos fazer o remate ali até na vertical. Ele vai ficar com uma pequena altura, vamos ter sempre uma zona frágil. Portanto, convém sempre entrar para o interior. Em zonas de floreiras. Quando falamos em floreiras, não estamos a falar em coberturas ajardinadas. São pequenas zonas nas coberturas, que podem funcionar como um vaso. Estas floreiras convém ser sempre impermeabilizadas. Apesar de termos um sistema geral de impermeabilização, elas convêm ser sempre impermeabilizadas para não comprometer toda a sua estrutura de floreira. Esta floreira deve ser impermeabilizada, neste caso pode ser só com um sistema monocapa, em que aplicamos uma membrana, um Poly-X R50 Garden. O facto de ser um sistema monocapa, aplicamos uma tela de 5 kg por metro quadrado, para ter uma quantidade considerável de betume por metro quadrado, e o facto de ter a denominação Garden garante que estamos a aplicar uma tela com um aditivo anti-raiz. O aditivo anti-raiz vai funcionar como repelente, não é um herbicida, portanto também devemos ter sempre atenção ao substrato vegetal e à vegetação que se vai lá colocar. Esta membrana denomina-se Poly-X porque tem o acabamento a xisto, que é para depois fazer a transição para as zonas em que fica exposta e poder estar protegida aos raios ultravioleta. Caleiras e algeroses. Neste caso,
por norma, são zonas que também vão estar expostas. Vamos ter que utilizar membranas com a tal proteção de granulado mineral, para fazer a proteção aos raios ultravioleta. Terá que ser sempre, a última camada terá que ser sempre uma denominação de poli-X, porque o poli-X significa que tem o xisto. Neste caso, para fazer a correta ligação ao sistema geral de impermeabilização, vamos ter que aplicar primeiro a impermeabilização na caleira. Porquê? Que é para esta impermeabilização, estas membranas ficarem por baixo do sistema geral. Porque depois vem a pendente, como se consegue perceber aqui no desenho, vem a pendente, vem o sentido de escoamento da água e a água vir na direção do remate, da junta de colagem. Se tivéssemos a membrana que está a impermeabilizar a caleira, se ela estivesse por cima, tínhamos do sistema geral de impermeabilização, tínhamos a água a bater contra o remate, e não é isso que queremos. Portanto, aqui o que temos que ter atenção, por norma, são estes dois pormenores. O facto da membrana ficar exposta aos raios ultravioleta e ter que ser rematada por baixo do sistema geral de impermeabilização. Agora, vamos passar a pontos de escoamento e outros atravessamentos, que também são sempre pontos singulares e que geram sempre muita polémica quando não são definidos em projeto. Porque existe sempre aquela teoria que há muitos anos que faça a dobra da tela para dentro e funciona. E umas vezes funciona, outras vezes não funciona. A verdade é que existem acessórios apropriados para isso e que garantem uma maior estanquicidade de todos estes pontos. Estes acessórios são, por exemplo, em descarga vertical, são como este que temos aqui, este bocal que está aqui exemplificado. Ele tem um tubo inferior que vai entrar sob pressão na tubagem existente, na tubagem de descarga, e depois esta aba vai estar preparada para ser fundida com o sistema de impermeabilização de membranas bituminosas. Trabalhos prévios. Convém, por norma, e sempre que possível, fazer um pequeno rebaixo nesta zona, que é para poder entrar, para garantir a espessura da aba e para a última camada ficar toda linear e toda ao mesmo nível, a última camada de membrana bituminosa. Depois aplica-se a primeira membrana, aplica-se a emulsão bituminosa, aplica-se a primeira membrana do sistema geral de impermeabilização da cobertura, passa-se completamente sobre a abertura que está feita, depois de colada, corta-se a membrana bituminosa nessa abertura, com o X-ato, encaixa-se o acessório, dá-se calor na aba do acessório e ele fica fundido com a primeira membrana. Vem a segunda membrana do sistema de impermeabilização, totalmente aderida à primeira, totalmente aderida à aba e passa por cima da abertura. Só depois de estar toda colada é que se volta a fazer o mesmo procedimento com o X-ato, de fazer a abertura de garantir a abertura da zona de descarga. Desta forma, garantimos que a primeira tela está totalmente aderida, o acessório, a aba, está totalmente aderida à primeira e a segunda está totalmente aderida à primeira tela e à aba do acessório. E o acessório está sob pressão, entrou sob pressão na tubagem existente, na tubagem vertical que vai fazer a descarga. Depois a mesma lógica aplica-se também para saídas horizontais, que depois podem ser ligadas a um tubo de descarga vertical também, ou podem ficar a escoar diretamente, sem a necessidade dessa tubagem vertical. Neste caso, funciona exatamente como o anterior, as abas ficam embutidas entre as duas telas, estão preparadas para ficarem fundidas com as membranas bituminosas. O primeiro exemplo que temos aqui, o primeiro esquema, mostra uma saída horizontal, mas, no entanto, esta tubagem de saída horizontal pode ser aplicada também em saída vertical quando temos o buraco, quando temos a tubagem muito próxima da platibanda, quando está na extremidade da laje.
que é o caso do segundo esquema. É uma adaptação, mas que é possível. Ainda aqui neste caso anterior, por exemplo, este acessório que está aqui tem um diâmetro que é aplicado em tubagem vertical, mas existem com diâmetros bem mais pequenos que podem depois também ser aplicados na horizontal em tubos ladrões, por exemplo. Ainda dentro destes acessórios, podemos aplicar os tubos de ventilação. Estes tubos de ventilação funcionam exatamente como os outros. A aba fica embutida entre as duas células do sistema de impermeabilização, garantindo toda a estanquicidade desta zona. Estes tubos de ventilação podem funcionar para lajes onde foi aplicado o sistema de impermeabilização, mas que ainda não estão secas. Podem servir para arejar toda essa zona e evitar condensações, ou podem ser utilizados, por exemplo, em zonas de coretes de ventilação. Existem depois ainda estes acessórios quando temos atravessamentos de tubagem. A tubagem já está lá, está-se a aplicar está-se a aplicar o sistema de impermeabilização, não se consegue retirar esta tubagem. Existem estes acessórios que são depois inseridos na tubagem e funcionam ali com um mastique e com uma abraçadeira para garantir a estanquicidade desta zona. A aba funciona como os outros, fica totalmente fundida entre as duas membranas. Aqui podemos ver a totalidade e a imensa variedade de acessórios que existem. Existem as tubagens, existem os acessórios para saídas verticais, saídas horizontais, existem os acessórios de saída de atravessamento horizontal, depois com caixa para ligação à tubagem vertical, os ralos de pinha. Existe uma variedade muito grande de soluções. Estas soluções têm a vantagem de garantir completamente a estanquicidade de todos estes pontos singulares. Depois existem outros pormenores que dizem respeito à fixação de suportes para equipamentos, em que também existem acessórios próprios, mas eu agora passo a palavra outra vez ao Jorge para ele poder apresentar-vos um bocado estas soluções. Peço desculpa que tinha aqui o meu microfone em silêncio para não incomodar-me. Obrigado, João. Vamos então falar de fixações a vários tipos de suportes de equipamentos. Antes de mais, digamos, esta é uma área em que, com alguma frequência, nós, por vezes, encontramos situações um pouco críticas, mas parece que são normais às vezes. Por exemplo, esta imagem não é tão invulgar quanto isso, em que há aqui atuações de risco, em que passam quase sempre por, digamos, pessoas que não têm a ver com a impermeabilização e não estão sensibilizadas para a impermeabilização, mas que estão a fazer trabalhos de furação dessa impermeabilização. Não é, digamos, muito raro nós ouvirmos comentários como não há problema, eu pus ali uma bucha química, não entra lá nada. É evidente que entra, como é óbvio, não entra no buraco da bucha, mas entra para baixo da impermeabilização. Também será um pouco inglório pôr ali um cordão de 1 centímetro de mastica à volta. Quando nós dizemos que uma impermeabilização tem que ter 8 centímetros a 10 centímetros de sobreposição colada uma betume a quente, naturalmente que, digamos, 1 centímetro de um mastica ali à volta daquela furação não é o garante para, digamos, a resistência que nós precisamos de impermeabilização durável. Ora bem, estas situações têm que ser feitas sempre com elementos onde permitam uma entrega da impermeabilização a um elemento de ligação que seja impermeável. Ou é, digamos, uma falange metálica que é fixa primeiro ao chão e que depois é impermeabilizada e dessa falange saem eventualmente alguns elementos de fixação a outras peças que estão em cima, mas, por exemplo, essas falanges só funcionam se nós não tivermos isolamento térmico por baixo da impermeabilização, porque senão estaremos a pressionar
esse isolamento térmico e, naturalmente, a fazer ali uma zona baixa da impermeabilização. Isso leva-nos a que, ao longo dos anos, temos tentado encontrar várias soluções para as várias situações que nos aparecem e, digamos, nos últimos tempos, temos, de certa forma, chegado, digamos, aqui a uma solução que nos tem resolvido grande parte dessas soluções. Portanto, antes disso, fica aqui só a regra a respeitar: qualquer furação de impermeabilização tem naturalmente de ser efetuada por um profissional especializado naquele tipo de impermeabilização e, portanto, não pode ser alguém que não percebe da impermeabilização que pode furar a impermeabilização. Ele pode furar se lá tiver alguém conhecedor que possa naturalmente dar conselhos e depois fazer o trabalho de selagem à volta daquela furação. Vamos então ver exemplos, neste caso, uma peça que tem, digamos, algumas variantes consoante o tipo de suporte e também consoante, enfim, o sistema tem isolamento térmico por baixo ou por cima da impermeabilização. Esta peça que estão a ver já é uma peça que nós designamos por roof console e que tem uma aba que está, digamos, um exemplo em bituminoso, mas também pode até, inclusivamente, ser em PVC, portanto serve para, consoante o tipo de impermeabilização, assim adaptamos a peça a essa impermeabilização, porque, em primeiro lugar, ela vai garantir uma selagem perfeita com o sistema de impermeabilização. Vai, digamos, fundir-se com esse sistema de impermeabilização, fazendo uma integração completa, uma integração perfeita com esse sistema de impermeabilização. Isso é fundamental para nós termos uma garantia de impermeabilização tão longa quanto aquela que é a garantia da impermeabilização que lá está, do sistema que lá está naquele local. E digamos que se isto às vezes já levanta alguns problemas numa obra nova, ainda assim, digamos, numa obra nova é mais fácil, nós podemos tentar encontrar logo soluções. Quando estamos a falar em reabilitação, a coisa pode ser mais complicada. E hoje em dia nós estamos numa posição em que, pela própria, digamos, evolução das sensibilidades em termos de poupança de energia, em termos de energias mais limpas, estamos, digamos, a instalar cada vez mais painéis solares, nomeadamente em coberturas, para além de outros equipamentos que já colocávamos antes. E, digamos, este sistema vai exatamente permitir digamos, uma fixação ao suporte, uma ancoragem, seja esse suporte, já vamos ver, pode ser de madeira, de betão, de metal, uma ancoragem que nos garante, digamos, um não arrancamento e, portanto, uma resistência à tração de 350 kg em vertical. Também posso dizer que quando está, digamos, em contacto direto com o betão ou com o suporte, também tem uma resistência horizontal de 250 kg, que se tiver uma espessura de isolamento térmico já teremos que o estudar em função do próprio empenho face à altura do próprio isolamento térmico, mas é uma peça que, já vamos ver como é que ela se aplica, vai garantir a total integridade do isolamento térmico e, como já disse antes, a total adaptação ao sistema de impermeabilização. E depois, por cima dela, podemos, digamos, ter alguns pormenores de adaptação a vários tipos de equipamentos que possamos lá colocar. Como disse antes, haverá uma peça apropriada, embora a filosofia seja a mesma, uma peça apropriada para, por exemplo, uma cobertura que seja em chapa metálica, porque a ancoragem na chapa metálica será de um determinado tipo. Se for uma estrutura com suporte em betão, terá uma peça, a parte superior muito similar, mas a parte inferior naturalmente preparada para ancorar nesse betão. E se for um suporte em madeira, igualmente, digamos, preparada para essa situação. O mesmo acontecerá, eventualmente, a adaptação se tivermos isolamento térmico por baixo da impermeabilização ou se não tivermos o isolamento térmico por baixo da impermeabilização. O que acontece, o que vai variar, naturalmente, será o comprimento daquele elemento de fixação de ancoragem ao suporte. Passando digamos, ao detalhe de como é que nós instalamos um sistema destes, vamos pegar naquela situação que eventualmente pode suscitar mais dúvidas à partida, que é, temos um sistema, por exemplo, de cobertura deck de chapa metálica com isolamento térmico em cima, normalmente até um isolamento térmico com pouca resistência mecânica, uma lã de rocha, que, digamos, pode ser, digamos, compressível com facilidade se a solução não for adequada para respeitar exatamente as condições desse isolamento térmico. Ora bem, primeiro nós queremos colocar algum tipo de equipamento lá em cima, seja ele qual for,
e naturalmente que sabemos qual é a resistência que temos por peça, podemos calcular qual é o esforço de vento no equipamento que lá vamos colocar e por aí conseguimos saber mais ou menos qual é a quantidade de peças que nós temos que colocar, nomeadamente por metro quadrado ou para aquele equipamento específico. Posso-vos dizer, em termos dos últimos aplicações que fizemos, e já levamos, enfim, em Portugal, pelo menos há mais de 10 mil metros quadrados aplicados, enfim, já são alguns milhares de peças aplicadas, normalmente uma peça por cada 4 metros quadrados para painéis solares é normalmente uma distribuição corrente. Temos que naturalmente marcar o sítio, e o que vem aqui é, digamos, uma cruz num dos sítios, e esse sítio, naturalmente, que a seguir temos que fazer uma furação na impermeabilização, seja ela nova, seja ela uma impermeabilização com 10 anos, desde que ela esteja ainda em condições de levar, digamos, uma peça que vai soldar a essa impermeabilização. Se nós tivermos, digamos, uma impermeabilização que tem 15 ou 20 anos, ainda que não tenha infiltrações, é um pouco ingrato estarmos a fazer um trabalho deste e se calhar daqui a 5 anos seria necessário impermeabilizar de novo. Então o melhor é antecipar, digamos, essa impermeabilização e colocar um reforço, que muitas vezes não é preciso colocar todo o sistema, basta uma membrana adicional em cima das membranas antigas que lá estão e temos um sistema renovado para mais 15 ou 20 anos e nesse sistema vamos então fazer a tal furação para colocar estas peças de fixação de elementos. Naturalmente que há uma furação normal com um berbequim, como estão aqui a ver como exemplo, que vai até à chapa e que faz um furo na chapa. Esse furo, a seguir vamos colocar, digamos, uma peça. Esta peça, para digamos, explicar um pouco, este é um varão, que é um dos elementos, digamos, do sistema. Podemos dizer que o sistema vive de 3 elementos fundamentais. A parte mais abaixo, que podemos chamar a âncora, que vai agarrar, seja no betão, seja na madeira, seja no metal, e claro que essa âncora é diferente consoante o tipo de suporte. Depois, digamos, o próprio varão, que vai até à parte superior, que faz a ligação, digamos, dessa âncora com a parte superior, e na parte superior, digamos, há a consola, que neste caso é uma consola adaptada ao tipo de impermeabilização, ou seja, do mesmo tipo de material. Se é bituminoso, é naturalmente uma consola em bituminoso que se vai soldar à impermeabilização, fazendo uma integração total, digamos, como se não tivesse havido ali, digamos, nenhum elemento de alteração àquilo que é as condições de garantia da própria impermeabilização. Depois de aplicarmos este varão, de termos medido a distância, de termos apertado, portanto, lá embaixo existe uma peça que fica do lado de baixo da chapa e que faz de âncora, depois há, digamos, uma rosca que vai até lá abaixo e aperta completamente aquele varão, digamos, contra a chapa metálica, o que faz com que aquele varão não vá nem para cima nem para baixo. E isso é logo à partida uma garantia de que, por mais peso que eu ponha lá em cima, eu não vou comprometer o isolamento térmico. Depois, ao nível superior do isolamento térmico, ou seja, ao nível da membrana, nós colocamos um outro elemento, uma outra rosca, uma outra porca, digamos, que vai estar acertada exatamente com a altura da impermeabilização existente e que se corta, digamos, o excesso de varão, deixando ali apenas 1 centímetro para fazer depois as fixações que necessitamos para a peça seguinte. E na peça seguinte, o que vamos ter é, digamos, uma peça de espera que vai enroscar naquele varão e que vai ter, digamos, uma outra peça que entra lá dentro que aperta, digamos, aquela peça de espera contra o nosso varão e fica completamente acertada com a nossa membrana de impermeabilização e, portanto, fica já pronta à espera do que vem a seguir, que será, digamos, levar a tal consola que, digamos, antes de levar a consola, estamos a ver aqui à vossa esquerda aquilo que é, digamos, ainda antes de levar a consola, a peça de espera, já apertada ao nível da impermeabilização e, digamos, à vossa direita, em cima, vem um bocadinho, só para vos relembrar, a constituição do sistema todo, que depois vai ser a parte superior, digamos, dessa peça, vai ser enroscada naquela espera, vai ser enroscada e vai, digamos, acertar depois com a posição que nós queremos.
uma parte deste acertar tem também a ver com uma questão estética. Queremos, digamos, que as peças todas tenham a mesma orientação, elas podem ter a mesma cor da impermeabilização que já lá está, ou até por gosto pessoal pode ter uma pequena cor diferente, até para marcar, digamos, a posição daquele elemento, mas naturalmente que por estética queremos acertá-la e também por adaptação mais fácil depois à peça que vem a seguir. E, portanto, a seguir será então apertar a peça superior contra aquela peça de espera, que vai haver aqui uma pequena porca que vai ajustar, vai haver ali uma borracha que ainda vai apertar mais, mas, digamos, a garantia de estanquicidade vai ser o que vem a seguir, que é depois de nós termos aquela peça totalmente acertada, vamos fazer uma soldadura a quente, com chama de maçarico, como se estivéssemos a aplicar uma membrana em cima de outra membrana. E, portanto, temos ali uma soldadura grande. Não estamos a falar daquele tal, como dizia há pouco, um bocadinho provocatoriamente, 1 centímetro de espessura de um qualquer mastigo, por muito bom que ele seja, naturalmente não teria a entrega suficiente para garantir uma longevidade, digamos, de selagem. E, deste modo, temos as peças todas preparadas e que, digamos, prontas para depois a seguir estarmos a colocar. Enfim, aqui é um exemplo de um painel solar, mas poderia ser, ou aliás, de um painel fotovoltaico, mas poderia, em vez disto, ser um painel de água quente para aquecimento solar, como poderia ser, enfim, outro tipo de sistemas, de elementos que pudéssemos ter em cima desta cobertura. O que é que acontece aqui? Temos uma cobertura leve, temos uma cobertura com isolamento térmico compressível, mas apesar disso temos um sistema que garante longevidade da impermeabilização, está completamente integrado na impermeabilização, é uma peça que está conforme a norma NPN 1253, quer naquilo que concerne à sua capacidade de pressão, de carga, quer em relação à estanquicidade, à garantia de total integração na impermeabilização. E mesmo que nós possamos ali colocar qualquer tipo de peso em cima daquela espera, esse peso é descarregado diretamente no suporte e não na impermeabilização, nem na resistência à compressão, que é naturalmente baixa, do isolamento térmico. Portanto, está garantido que aquela impermeabilização não vai ter qualquer esforço adicional por causa daquelas peças que ali estão em cima. Isso dá-nos, digamos, um conforto de que quando temos uma cobertura, vamos imaginar uma cobertura 2 ou 3 ou 4 ou 5 mil metros quadrados e depois queremos pôr ali 5 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos e dizemos assim, bom, e agora vou fazer ali 300 furações em cima daquilo tudo, vou dar cabo da impermeabilização. Com este sistema temos a garantia absoluta que no final a impermeabilização vai ter a mesma durabilidade que tinha antes de qualquer um daqueles furos, porque cada furo foi tratado como digamos, um remendo eficaz de impermeabilização igual à membrana que lá estava anteriormente. Posso-vos mostrar, digamos, a título de exemplo, duas obras. Vocês com certeza espero que consigam ver em cada uma destas coberturas há uns pequenos pontinhos mais escuros, ou seja, se já lá tivessem os painéis solares já não viam os pontinhos escuros e, portanto, tirámos as fotografias antes de lá colocarem os painéis solares, porque é aí que se consegue ver, digamos, o efeito de cada um destes pontos de espera. Ou seja, até isto foi uma cobertura que levou, também porque era antiga, uma delas e a outra, suponho que é a mesma coisa, levaram impermeabilização por cima daquilo que já lá estava, suponho até que uma delas levou reforço de isolamento térmico, a outra levou apenas impermeabilização por cima da que já lá estava, sem retirar o que já lá estava, e depois a seguir fez-se a furação, colocou-se as peças, ou seja, a equipa de impermeabilização, naturalmente, com a colaboração da equipa que mais tarde irá instalar os painéis solares, só para marcar os sítios, digamos, onde quer colocar os apoios, mas é a equipa de impermeabilização que faz todo este trabalho e que dá a garantia ao dono de obra e, naturalmente, depois a quem vai fazer o trabalho de colocação de painéis, que aquela cobertura está com a mesma garantia como se não tivesse lá nenhuma daqueles pontos de fixação, porque está, digamos, totalmente soldada àqueles pontos à membrana de impermeabilização, como se fosse uma membrana normal. Por fim, posso então terminar dizendo-vos que, naturalmente, como vos disse antes, este é um sistema que pode ser adaptado quer a painéis fotovoltaicos, pequenas situações de 10 metros quadrados, como de 10 mil metros quadrados, pode ser adaptado para painéis solares,
como pode ser adaptado a outros equipamentos. Aqui ponho o exemplo de um equipamento de ar-condicionado, mas poderia ser, digamos, outro equipamento de outro tipo qualquer, naturalmente que depois poderá estar em causa o número de fixações, se calhar já não tanto pela tração, mas às vezes, muitas vezes até também pela própria compressão, aumentar o número de pontos de fixação apenas porque necessita de descarregar a carga em maior quantidade de pontos de apoio. E esta é, digamos, uma solução válida, uma solução, digamos, de longa duração, que nos deixa tranquilos numa época em que queremos naturalmente aproveitar digamos, a tecnologia em termos, nomeadamente, de situações, de sistemas de economia de energia e de energias renováveis. Dito isto, hoje, à hora certa, 45 minutos, estamos então a terminar. Terminamos aqui a nossa apresentação de hoje e vou pedir aqui ajuda à Joana Lemos, por favor, para nos dizer, a mim e ao João, se há por aí questões. Antes de mais e antes das questões, eu quero só esclarecer, porque vi aqui alguns comentários com algumas dúvidas, em relação à parte dos slides, naturalmente que sim, nós dissemos no início, aqueles que chegaram depois, vamos enviar os slides. Não enviámos ainda os slides da primeira sessão, mas vamos enviá-los muito em breve, se não for amanhã, no princípio da próxima semana, iremos enviar os slides e os títulos, os certificados de presença. Também, logo a seguir, iremos enviar para os que estão hoje os certificados e os slides da sessão de hoje. Em relação a algumas perguntas sobre quem não esteve na semana passada, sobre a gravação, quero-vos dizer que todas estas sessões estão a ser gravadas. Elas vão ser colocadas online num canal de YouTube nosso e também no nosso site, na área da Academia Imperal. Não vos sei garantir exatamente quando, não será ainda na próxima semana, pois provavelmente na outra seguinte. No entanto, mais cedo do que isso, iremos, para aqueles que se inscreveram na primeira sessão e não tiveram na primeira sessão, porque são aqueles que eu consigo detectar, que nós conseguimos detectar, vamos enviar para esses uma forma de poderem assistir à gravação, mesmo antes dela estar disponível no site. Digamos que aqueles que estão hoje, se não estiveram na primeira sessão e se nos quiserem enviar um e-mail, nós também os colocaremos nessa lista para vos enviar um link para poderem ver a gravação, mesmo antes dela estar disponível online, que irá estar, como eu disse, em breve, mas provavelmente depois do dia 15 de junho. Dito isto, pergunto se há por aí questões, Joana. Eu estava aqui a ver, podemos se calhar começar por esta, da Eugénia Celestino, referente-se ao sistema Roof Console. Está aqui a ser um bocadinho discutido, mas se calhar o engenheiro poderá ter alguma coisa a dizer. Qual a distância entre pontos de fixação aconselhado? Sim, ora bem, há dois aspectos a ter em relação às distâncias entre pontos de fixação. Um tem a ver com o esforço, vamos chamar assim, o esforço de arrancamento, que normalmente tem a ver com um cálculo em função do tipo de painéis, da dimensão dos painéis, da inclinação dos painéis, porque isso, e também da própria zona e da altitude da cobertura, isso vai influenciar no esforço de vento sobre esses painéis, que nos vai dar uma ideia de qual o possível esforço de arrancamento. Isso vai, digamos, tendo esse esforço por metro quadrado, é muito fácil, sabemos que cada peça suporta 350 kg, é só dividir a carga por metro quadrado por esses 350 kg e sabemos quantas peças precisamos por metro quadrado, que normalmente não é uma peça por metro quadrado, como eu disse há pouco, normalmente anda aí uma peça por cada 4 metros quadrados, normalmente é suficiente. Agora, há outro aspecto às vezes a ter em conta, que tem a ver não com o esforço de arrancamento, mas às vezes até com o tipo de estrutura que é colocado lá em cima e que às vezes a distância de um apoio até o outro pode ser suficiente para a questão do arrancamento, mas pode não ser suficiente para a questão da carga e da forma como os painéis descarregam em cima dos perfis e do sistema, digamos, vou-lhe chamar digamos, da estrutura de apoio, onde descarregam esses painéis. Por vezes, essa estrutura não suporta a distância entre estes apoios e é preciso a meio colocar um apoio adicional.
muitas vezes o que acontece é que desde que, por exemplo, tenhamos um isolamento térmico mais resistente à compressão, enfim, um PIR, por exemplo, um PIR-mate, ou se fosse uma cobertura invertida, poderíamos falar num extrudido, a meio entre dois apoios destes, pode haver um apoio plástico que apenas está a resistir à compressão, não está a fazer de âncora, está apenas e naturalmente que está a descarregar alguma carga sobre o isolamento térmico, por isso é que eu referi, só podemos fazer se for um isolamento térmico com resistência à compressão. Naturalmente que em cima de lã de rocha não o faríamos, mas se for um isolamento térmico com resistência à compressão, pode haver um apoio a meio e, digamos, é mais económico do que estar a fazer mais uma ancoragem para fazer esse efeito. Digamos que é mais ou menos esta distribuição. Se estivermos a falar de painéis solares, de painéis fotovoltaicos, perdão, como eu disse, pode considerar um apoio por cada 4 metros quadrados e normalmente não é necessário os tais apoios a meio, mas isso já depende da própria estrutura. Não somos nós aí que temos o conhecimento dessa estrutura, são os aplicadores dos painéis que conhecem a sua estrutura e sabem se ela pode ter, digamos, uma distância, porque quando nós falamos de painéis por 4 metros quadrados, estamos a falar de que temos os painéis, os apoios de, se eu não me engano, de 4 em 4 metros também, ou de 2 em 2 metros. Agora não queria estar a dar uma informação errada, suponho que é mesmo de 4 em 4 metros de distância também entre eles, numa quadrícula nas duas direções. Que, exatamente, é de 4 em 4 metros, porque depois dá 2 por 2 a meio caminho. Isso quer dizer que às vezes há estruturas que não aguentam esses 4 metros de vão e, portanto, pode ter necessidade de um apoio a meio, outras aguentam essa distância e pode ter apenas estas ancoragens e mais nada. Ok, obrigada, engenheiro, pelo esclarecimento. Temos aqui mais uma pergunta do Rui Ferreira. No caso de uma varanda em consola, como seria feita uma impermeabilização aos apoios de uma guarda vertical? Não sei quem é que gostaria de responder. Se calhar está aqui na minha área, porque tem a ver com estes atendimentos. Se calhar vai de encontro com as fixações que o Jorge falou. É claro que numa varanda, normalmente não precisamos deste tipo de sistemas, porque na ponta da varanda, na maior parte dos casos, já não há isolamento térmico, porque se para baixo for varanda também não há isolamento térmico e nós temos a impermeabilização diretamente sobre o suporte. O que há, digamos, que ter em conta é que, como eu dizia antes, não podemos fazer uma furação da impermeabilização e colocar ali um cordão de mastic à volta. Isso não é de modo nenhum aceitável. As próprias peças, digamos, de fixação da guarda da varanda, o ideal seria que elas tivessem em baixo um elemento de espera, uma falange metálica que funcionasse como espera. Falange essa que estava parafusada ao chão e a impermeabilização tapava esses parafusos de fixação dessa falange ao chão. E no centro dessa falange teria qualquer forma, digamos, de rosca ou de mais parafusos de fixação à própria guarda. Mas isto, cada caso é um caso. Portanto, há situações em que isso é permitido. Nós, aquilo que sentimos muitas vezes, naturalmente, é que quem faz as guardas não está sensibilizado para o facto de termos uma impermeabilização até à ponta da varanda, e quando essas situações acontecem, normalmente é caso a caso que nós temos que tentar resolver a situação, muitas vezes fazendo, digamos, um meio termo, às vezes acabando a impermeabilização um bocadinho antes, se é possível. Se não é possível, por vezes há efetivamente que fazer ali, digamos, uma adaptação para poder ter, digamos, esses apoios. Hoje em dia há situações muito esbeltas e muito esteticamente trabalhadas que às vezes impossibilitam termos soluções de impermeabilização com membranas, sejam elas sintéticas ou de luminoso, e às vezes a impermeabilização tem que acabar antes e naquela zona existir apenas um remate com qualquer tipo de material líquido ou cimentoso que faça ali um pouco de impermeabilização para além da impermeabilização que vem da própria varanda em si, que acarreta depois algumas situações, digamos, que têm que ser trabalhadas em obra, que é como é que passamos de uma coisa para a outra. E normalmente para passar de uma impermeabilização de um tipo para uma impermeabilização de outro tipo, temos que passar sempre, eventualmente, por um elemento metálico, um T, um perfil metálico que tenha um remate da impermeabilização de um tipo a esse elemento metálico e depois a outra impermeabilização de outro tipo, seja ela líquida ou cimentosa, do outro lado a esse mesmo elemento. Mas estamos aqui a especular um pouco porque há N soluções. Esta solução roof console seria, naturalmente, a solução aplicada
se tivéssemos isolamento térmico, mas não na ponta, porque não se adapta, como podem ver até pela aquela falange grande de descarga, não se adapta à ponta de uma varanda. Teria que ser naturalmente um sistema depois trabalhado na própria varanda. Obrigada, engenheiro. Se calhar temos aqui ainda mais uma pergunta que eu acho que também é interessante. O Hugo Silva pergunta-nos como é que, se podemos apresentar a forma de efetuar as impermeabilizações nas caleiras e a relação com o isolamento térmico. Se calhar também era interessante de explicar na questão das caleiras. Queres explicar tu, João, por baixo de... Eu, por acaso, tinha acabado de aconselhar o Silva a ligar-nos, contactar via telefone, porque isto depois pode depender um bocado de projeto para projeto, situação, sistema tradicional, sistema invertido. Epá, e se vamos pôr-nos aqui a falar em sistemas invertidos, tradicionais e as misturas, se calhar ocupamos mais meia hora. Exato. É evidente que há que contar com isso, ou seja, há que contar com impermeabilização na zona da caleira, e quanto maior a caleira, mais importante é considerar que tem que haver impermeabilização. Naturalmente que uma impermeabilização por baixo da impermeabilização, um corte térmico, ou seja, um isolamento térmico a fazer de tratamento de ponte térmica por baixo da impermeabilização vai aumentar a espessura total da camada de forma. Okay? Porque estamos no final da camada de forma e porque também não vamos conseguir baixar o betão da laje naquela zona, vamos aumentar a camada de forma. Mas pode ser a única solução. Ou então colocar por cima, mas aí, digamos, caso a caso encontramos a solução, porque depois há N soluções para pôr por cima, depende se... temos uma solução de godo em que podemos pôr um isolamento térmico por cima e pôr um godo mais grosso na zona da caleira e continuar a ter uma boa drenagem, inclusive filtrada para não haver entupimento, ou se é uma zona, digamos, que é totalmente tapada e que nós conseguimos ter ali à mesma algum isolamento térmico, mesmo com uma caleira a funcionar, mas isso é caso a caso, também podemos depois aconselhar. Estava a ver se tínhamos então mais aqui alguma pergunta que possamos discutir dentro do tempo. Temos aqui o Cláudio Oliveira. Nas coberturas muitas vezes temos de deixar pré-instalações de AC e painéis solares, tubagens. Como garantir um perfeito isolamento? Normalmente são portas de entrada de água. Não sei se já falámos se calhar um bocadinho disto ou se... É assim, naturalmente, primeira coisa, para quem vai fazer impermeabilização, é sempre preferível saber já onde é que vai haver estes atravessamentos de tubagens de ar-condicionado e às vezes tubagens elétricas também ao mesmo tempo, para que, digamos, isso seja pensado e até se possam utilizar sistemas que têm uma entrega completa. Aqui mostrei-vos este sistema Roof Console, posso-vos dizer, quer ao nível dos Dutral e GOM que o João vos apresentou, quer ao nível também de complementos para estas peças tipo Roof Console, há elementos que fazem de aquilo que nós habitualmente estamos habituados a falar de pescoço de cavalo, peças de tipo pescoço de cavalo ligadas a consolas de betuminoso do mesmo género deste Roof Console, em que é desnecessário às vezes estarem a ir a grandes casinhas, como fazíamos muitas vezes, de pequenas estruturas de tijolo para, digamos, impermeabilizar e depois garantir que as tubagens saem por essas coretes. É claro que se estamos a falar de tubagens muito grandes, naturalmente o que temos ali são coretes, primeiro que tudo, coretes que têm depois saídas laterais para saírem as tubagens e que aquilo que sempre se pede é que a cobertura dessas coretes seja maior do que a própria parede para não permitir que a água entre pela abertura que é feita para saírem as tubagens. Quanto à própria base de apoio de grandes equipamentos de ar-condicionado, aí temos duas situações. Do ponto de vista da impermeabilização, é normalmente mais simpático que se deixe fazer a impermeabilização toda e depois de termos a impermeabilização feita, a seguir, estou a falar nas situações em que se fazem maciços de betão, até como contrapesos, para depois instalar os ar-condicionados e os chilas, por exemplo, em cima desses maciços. Até porque aí fazemos as furações a esses maciços, já não estamos a fazer a furação à laje, podemos impermeabilizar a laje completamente, de uma forma contínua, e depois em cima da impermeabilização
colocar, se há isolamento térmico, pomos um isolamento térmico naturalmente adaptado à carga que vamos ter desse maciço de betão. Por cima, digamos, desse isolamento térmico, pomos, por exemplo, uma manta drenante tipo água drain, que falámos a semana passada, pitonada, a funcionar como cofragem perdida, para marcar, digamos, os limites desses maciços de betão e betoná-los já em cima do isolamento térmico, um vulgar sistema, por exemplo, de cobertura invertida. Se fosse cobertura tradicional, poderia-se fazer a mesma coisa. O que acontece é que, por cima da impermeabilização, haveria naturalmente a manta pitonada a fazer proteção mecânica e de elemento separador e, ao mesmo tempo, de cofragem perdida para se fazer a betonagem em cima da impermeabilização, e a impermeabilização era contínua, não havia, digamos, qualquer interrupção dessa impermeabilização. Aquilo que, digamos, poucas vezes faz, mas seria também interessante fazer quando se faz esses maciços, não a pensar no dia de hoje, mas a pensar daqui a 20 anos, quando for necessário voltar a fazer a impermeabilização, é a possibilidade desses maciços terem lá já uns elementos metálicos que permitam mais tarde, com uma pequena grua lá em cima, levantar os maciços e mudá-los de sítio quando quisermos voltar a fazer a impermeabilização de novo. Porque normalmente eles depois não são fáceis de levantar e o que se faz também, muitas vezes, para não retirar todo o equipamento que lá está em cima, é, digamos, dali a 20 anos, fazer-se os remates de impermeabilização nova por cima desses maciços. Não é, digamos, aquilo que se prefere, mas pronto, será, digamos, às vezes o menos difícil. Agora, quando é novo, o ideal seria passar a impermeabilização contínua por baixo, ser apenas interrompida nos tais, onde é mesmo necessário, nos tais atravessamentos que nós temos. O João mostrou há pouco um elemento, vou-te chamar um bocal virado ao contrário, mas em funil, que se adapta a vários tipos de tubos circulares, que esse tubo circular em si pode ser um tubo com formato de pescoço de cavalo e, portanto, há ali um remate perfeito com a impermeabilização e há uma garantia que saem dali os cabos e as tubagens que forem necessárias sem qualquer problema de infiltração para dentro do edifício. Quando são situações maiores, pode então ser uma correta e impermeabiliza-se a correta, que sai fora da cobertura. Nós, se calhar, estamos aqui um bocadinho já fora de horas. As restantes perguntas, nós depois daremos uma resposta por e-mail. Agora estamos um bocadinho fora, não sei. Engenheiro, se quer dizer mais alguma coisa. Eu posso responder aqui. Não, o João já respondeu, por isso já não respondo. Estava a ver aqui uma pergunta sobre os dutrais, mas o João já respondeu aqui no chat. Sim, o João acabou por responder. Ficaram algumas... Já agora vou só responder à Carla. Há aqui uma pergunta que diz: se o isolamento térmico estiver sobre a impermeabilização, também é possível vencer um afastamento maior desde a base da fixação até ao suporte em cima? Ora bem, nessa situação, digamos que estamos a falar de um destes apoios, roof console, numa situação naturalmente de cobertura invertida. Estamos a fazer a ligação do roof console lá embaixo na impermeabilização e depois temos o isolamento térmico que está para cima, digamos, desse roof console. O que acontece nestes sistemas, nesse caso, é que a altura do isolamento térmico é garantida já depois da impermeabilização por uma extensão, digamos, vertical da peça, ou seja, a peça está, digamos, rematada na impermeabilização lá em baixo e apoiada diretamente na laje, não é? Para cima, em vez de nós termos o perfil metálico a assentar diretamente em cima da peça roof console, essa peça roof console inicialmente tem lá, digamos, uma espera de uma fêmea, digamos, de rosca, que se pode colocar uma peça que termina ali ou pode-se pôr um varão roscado a vir um bocadinho mais acima a garantir o afastamento igual à espessura do isolamento térmico. Portanto, é, digamos, fácil à mesma, é uma adaptação nesse caso. Se calhar então remetemos as restantes perguntas para damos a resposta por e-mail. Se calhar acaba por ser mais simples, não vamos conseguir responder a todas, já estamos um bocadinho fora do horário.
Alguma dúvida também tem os nossos e-mails no site da Imperalum, poderão sempre e a qualquer hora fazer as perguntas e as dúvidas que bem entenderem. Engenheiro, não sei se quer encerrar a sessão, dar aqui alguma palavra aos restantes ouvintes. Com certeza, digamos que resta-me agradecer a vossa presença, foi para nós um prazer termos muita gente connosco mais uma vez. Naturalmente, desde já ficam convidados para daqui a 15 dias, uma vez que na próxima quinta-feira é feriado, daqui a 15 dias temos então a sessão sobre coberturas verdes, que estará, digamos, disponível as inscrições no nosso site já a partir de amanhã de manhã, se não ficar ainda hoje à noite, mas amanhã de manhã já estará com certeza. Paralelamente, naturalmente, nós enviaremos sempre para todos também um convite para se relembrarem mais tarde e para servir, digamos, de ponto de entrada para se inscreverem para mais um webinar. Resta-me desejar-vos uma boa tarde a todos, agradecer aqui aos meus colegas de formação. Boa tarde e obrigada. Obrigado a todos e até para daqui a 15 dias. Exatamente, vemo-nos na próxima sessão. Obrigada pela atenção.